Então, ontem eu expliquei a você, ilustrando com as ilustrações da sequência imediata do que Jesus veio fazendo, o significado desse jugo suave, desse fardo leve. Por isso ele diz: tomem o meu jugo. Vocês vêm carregando um peso horroroso que ninguém conseguiu carregar. As leis de Moisés, o próprio Moisés não conseguiu cumprir. Ninguém conseguiu cumprir. Nenhum desses veneráveis do Velho Testamento, que vocês veneram tanto, teve qualquer que fosse a relevância de significado em relação à obediência estrita, meticulosa às leis dadas na Torá. Todos eles foram transgressores das próprias leis que eles diziam praticamente cultuar, ou, na verdade, cultuavam. A começar do próprio Moisés, para não olhar para trás. Abraão viveu sem essa lei, então Abraão está noutra. Agora, Moisés, nem ele próprio conseguiu cumprir a sua própria lei. Quem veio depois dele? Quem cumpriu essa lei por inteiro? Josué? Quem? Como diz o escritor de Hebreus, não foi Josué que introduziu vocês em descanso nenhum. Quem? Qual dos juízes? Foi Samuel? Quem? Que viveu a integridade dessa lei não como obediências externas, e superficiais e estereotipadas, mas a verdade e a prática da lei é amor. Mesmo da lei de Moisés, aquele que amasse, não transgrediria nada, não iria transgredir contra o próximo, nem contra si mesmo, não teria prazer em sair escandalizando, nem atropelando a vida de ninguém, não mataria, não mentiria, honraria pai e mãe, saberia como e a quem adorar, como tratar o próximo, não se colocaria na perspectiva gananciosa de nenhuma forma de cobiça, e por aí vai, como Paulo diz escrevendo aos Gálatas. Aquele que ama e ama de verdade, contra a prática do amor não existe lei. Todos, portanto, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, todos, dentro de Israel, fora de Israel, dentro do clube VIP dos que vocês veneram, ou que são listados, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 11, todos, em qualquer lugar do mundo, da terra, em qualquer tempo, hora, espaço, geração, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, sem graça se derramando, sem bondade, sem que a graça e a verdade se beijem em nosso favor, como aconteceu em Cristo Jesus. Nenhum de nós, por conta própria, pelas práticas das próprias virtudes, está justificado diante de Deus, nem diante de si mesmo. Só se for um cínico, um psicopata, um ser sem enervamento de natureza consciente, é que pode se jactar de ser um indivíduo que anda sobranceiro, sem nenhuma transgressão objetiva, subjetiva, porque todos nós pecamos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, nas nossas omissões. A gente é pecado. Em tudo que faz, o melhor de nós é transgressor, e vá dormir com esse barulho. Eu espero que isso salve você da sua arrogância, da sua jactância, da sua podridão ensoberbecida. É o que se pode desejar de melhor para quem esteja ouvindo isso. Então, quando Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo, ele está dizendo: é impossível viver e encontrar paz
debaixo daquela tentativa de obediência externa, aquela multidão de mandamentos para todos os lados, onde você não encontra descanso em lugar nenhum, até o dia do descanso, que era o sábado, se tornara um dia de agonia. O cara tinha que medir para ver que distância ele andara naquele dia, ele não podia andar mais do que 1,5 quilômetro, senão ele já estava em estado de transgressão, de acordo com o que os rabinos definiram como metragem de obediência a ser caminhada num dia de sábado, para vocês verem a pateticidade do processo religioso na sua meticulosidade, que nada mais é do que hipocrisia mentirosa, porque nenhum deles obedece nada, todo mundo transgride tudo, impõe isso aos outros. Por isso eles gostam de subir na hierarquia, porque é de cima para baixo que eles impõem esses mandamentos, e os pobrezinhos, coitadinhos, ignorantes, frágeis, aquela gente que Jesus disse: tenho compaixão dessa gente, porque são como ovelhas sem pastor, sem autodeterminação, sem consciência própria, sem entendimento, que vivem do que os outros impõem, dizem, gritam e atribuem a si mesmos, dizendo: se você não me obedecer mais, eu vou encolher as minhas mãos e as maldições de Deus vão cair sobre vocês. E muitos aqui vivem assim até o dia de hoje. É um negócio horroroso. E o pior, sabe qual é o pior? É que tem gente que se vicia nos maus tratos. Tem gente que se torna religiosamente masoquista. É o masoquismo religioso. São pessoas que dizem a mim, eu já ouvi isso milhares de vezes, não foram centenas, não, milhares, nesses 51 anos, gente que chega para mim e me diz: ah, pastor Caio, o que o senhor fala é tão lindo, é tão maravilhoso, é tanta graça de Deus, é tão atraente, mas eu me acostumei a apanhar. Parece mulher de malandro no passado, que gostava de entrar no cacete, conforme no passado fazia parte de uma cultura de mulher de malandro. Hoje em dia é politicamente incorreto ser mulher de malandro. Mas houve um tempo que havia fêmeas que se jactavam de gostar de apanhar, de eu me acostumei, me dá tesão quando ele me enche, me bate, me arrebenta, me deixa roxa, me quebra. Quanto mais ele me bate, mais eu me apaixono. A loucura humana não conhece limites e os vícios humanos podem criar as adaptabilidades mais impensáveis. E na religião é a mesma coisa. Tem gente que se viciou no jugo pesado, esmagador, se viciou em ser estivador da lei de Moisés, ainda pede mais, não tem mais peso para colocar em mim, não. Bota um pouquinho mais que eu levo, deixa eu levar. Aí eles fazem disso a sua arrogância maior. Não, eu carrego todos os pesos, pode botar mais. E é tudo mentira, porque ele chega em casa, ele quer matar a mulher, ele não tem paciência com os filhos, ele esbraveja, grita todo tipo de palavrão com raiva, é um infeliz, uma infeliz. São seres miseravelmente pobres, toscos, ogros, de qualquer que seja a perspectiva interior e subjetiva, mas para o lado de fora são representantes dessa realeza do exemplo, mas não passam de grandes mentirosos, hipócritas e mascarados, sem falar nesses que eu disse que acabam se acostumando e se viciando no masoquismo religioso, gostam de apanhar. E quando ouvem a mensagem da libertação do Evangelho em Cristo Jesus, desprezam.
acham que está faltando alguma coisa. Está faltando cacete, está faltando surra, está faltando opressão, está faltando proibição, Caio. Está faltando demanda. Eu gosto de demanda. Essa mensagem que você prega não deve ser de Jesus, porque eu sinto falta de surra. Eu tenho que apanhar pelo menos uma vez por semana, horrivelmente, para eu sentir aquela angústia a qual eu me acostumei. É sinal de que eu ouvi a palavra de Deus. Não, você ouviu a palavra de um tarado que sofre do vício oposto. Você é masoquista religioso. E os seus líderes são sádicos religiosos. Tem prazer em bater. Eles orgasmam fazendo você se submeter e sofrer. E você ficou doente de masoquismo religioso. E aí, quando eu venho pregando a graça de Deus em Jesus, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não, tomara que não alivie tanto. Eu gosto de uma cacetada. Tomai sobre vós o meu jugo, a tomara que tenha um peso nesse jugo de Jesus. Aí Jesus vem e diz, aprendei de mim, vejam como eu vivi, com quem eu lidei, com quem eu tratei, como eu tratei as pessoas, como elas se sentiram bem junto a mim. Só os religiosos que gostam de bater porque são sádicos e os religiosos que gostam de apanhar porque são masoquistas são os que não gostaram da minha mensagem, mas os publicanos, os pecadores, as meretrizes, todos os outros seres humanos a mim se achegaram, porque eu sou manso e humilde de coração. E os que se achegam a mim encontram descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí no dia de ontem, eu dei o primeiro exemplo desse jugo suave e desse fardo leve, em contraposição ao peso esmagador dessa legislação mosaica, que só produzia agonia de todas as naturezas, inclusive entre Moisés e a sua irmã Miriam, seu irmão Arão, ciúme para ver quem é que era o mais importante, quem é que tinha mais glória diante de Deus. E aquela peregrinação do deserto com todas aquelas leis foi um inferno horroroso. É castigo e mais castigo, é pedrada e mais pedrada, é fogo caindo do céu, é gente sendo engolida na terra, é fome, é desespero, é angústia, extrema traição e adultério, culto a deuses falsos o tempo todo. É uma loucura aquele deserto com Moisés. Entram na terra de Canaã e é uma miséria outra vez. Com Davi é uma agonia só. Saul é um doido, hipocondríaco. E Davi, quando consegue um pouquinho de alívio, se torna logo um adúltero homicida do marido da mulher que ele pegou. E aí a casa dele se destrambelha toda. A todo mundo era da lei. Meu Deus, não há bons exemplos. Todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Aí ontem nós vimos Jesus com os seus discípulos, depois de ter falado isso, por aquele tempo, não muito tempo depois, num dia de sábado, no primeiro sábado depois dele ter dito isso, ele vai andando com os discípulos e bate fome nos discípulos. E tem ali naquela região da Alta Galileia aquela quantidade enorme de trigais, de searas. E os discípulos entraram nos quadrantes da seara, conforme eu disse a vocês que o próprio texto de Deuteronômio, no capítulo 23, verso 25 ou 26, por aí, diz que era permitido. Eles entraram não com foices cortando, mas nos quadrantes, nas esquinas. Começaram a tirar espigas dos seus ramos e a comer, e a mastigar,
sem nenhum tratamento especial, cru mesmo, para matar a fome. Aí vem os fariseus e começam a acusá-los diante de Jesus. Olha aí os teus discípulos, fazendo o que não é lícito fazer de acordo com a lei de Moisés em dia de sábado, nem com o que ensinam os nossos pastores, nossos sacerdotes, nossos rabinos, nossos apóstolos da lei. Olha só. Aí Davi diz, vocês são horrorosos. Jesus diz, vocês não viram o que Davi fez? Davi, aqui estou eu. Agora Davi, quando os homens dele e ele tiveram fome, entraram no tabernáculo nos dias do sacerdote Abiatar e comeram os pães da proposição, que não era lícito a ninguém comer, exceto ao sacerdote do seu turno. E eles comeram. Os próprios sacerdotes, em dia de sábado, fazem trabalhos sacerdotais, trabalhos com pesos sacerdotais, sacrifícios, agarram os bichos, amarram os bichos, suam, cortam, sangram, matam, esfolam, é trabalho. Violam, portanto, o próprio sábado em dia de sábado, para fazer o trabalho do sábado. E vocês não conseguem somar duas. Pelo amor de Deus, não dá para conversar num estado de descerebração como o de vocês. Vocês não pensam nada, não entendem nada, não concluem nada, não têm sutileza de nada. Agora olhem bem para mim. Eu que estou falando isso, sou aquele que é maior do que o templo. Sábado, ali, sendo cumprido na sinagoga, no templo, nas casas de alguns de vocês. Agora eu sou maior do que aquilo que vocês veneram acima de tudo que é o templo. Eu sou maior do que o templo. Eu sou maior do que o sábado. Eu sou maior do que a lei. Eu sou a palavra encarnada de Deus. Eu sou o verbo, eu sou o filho do homem. Olhem para mim. E aí, na sequência do que acontece, a gente viu em Marcos, no mesmo texto relativo a esse episódio das searas no campo, em Marcos 2, de 23 a 28, Jesus conclui lá dizendo: pois o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. O sábado foi criado para o bem do ser humano, não o ser humano criado para a obediência ao sábado. O sábado foi dado para ser um dia de lazer. E nem é um lazer obrigatório, é um dia de descanso, é um dia de descontinuamento de um cotidiano rotineiro, recorrente e cansativo. É uma graça de alívio para ser aproveitada na presença de Deus, da mulher, dos filhos, uns dos outros, da natureza. É para o bem, não é para o mal, não é uma legislação que amordace, não é uma camisa de força. Vocês não entendem isso?